Se você está carregando um peso emocional enorme que ninguém vê e sentindo uma dor no peito que parece não ter fim, pare de rolar a tela agora. Este é o momento exato para você soltar essa bagagem invisível e encontrar um alívio verdadeiro. A sua alma está precisando de colo e esta oração vai te ajudar a respirar novamente. Antes de entregarmos essa dor, clique no botão de seguir este perfil para que você tenha um apoio diário nos dias em que a sua força parecer acabar. Senhor, eu me coloco diante de Ti agora. Eu oro a Ti com o meu coração completamente aberto, vulnerável e machucado. Eu confesso que tenho tentado mostrar força o tempo todo para as pessoas, mas por dentro eu sinto um cansaço absurdo. Eu declaro que não preciso fingir que está tudo bem na Tua presença. Eu oro a Ti porque sei que Tu conheces as feridas secretas que eu escondo do mundo e os medos que me assombram. Eu oro a Ti pedindo que olhes com carinho para essa dor silenciosa que me acompanha todos os dias. Eu aceito o convite de Jesus, escrito no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu venho a Ti exatamente como estou, com a mente sobrecarregada, buscando o Teu alívio. Eu oro a Ti para que tires das minhas costas o peso da culpa pelas coisas que não saíram como eu planejei. Senhor, o meu coração se derrama diante de Ti neste momento de tanta fragilidade. Confesso que tenho tentado mostrar força o tempo todo para as pessoas ao meu redor, mas por dentro o cansaço é absurdo. Entendo que não preciso fingir que está tudo bem quando estou na Tua presença. Sei que Tu conheces as feridas secretas que escondo do mundo e os medos reais que me assombram todas as noites. Peço que olhes com carinho para essa dor silenciosa que tem me acompanhado. Acalma a minha mente que simplesmente não para de criar cenários ruins e de antecipar o pior. Lembro das noites em que engoli o choro no travesseiro apenas para que ninguém me fizesse perguntas difíceis. Acredito no que está escrito no Salmo 34, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e o espírito abatido. Recolhe cada uma das minhas lágrimas e me mostra que a minha angústia tem valor para Ti e não é uma simples fraqueza. Entra agora nos quartos mais escuros e tristes da minha memória e traz cura para as minhas lembranças. Preciso de restauração para as palavras duras e humilhantes que ouvi ao longo da vida e que ainda ecoam dentro de mim. Apaga da minha mente aquelas vozes do passado que insistem em repetir que eu nunca serei suficiente. O meu valor não está nos meus fracassos recentes ou nos meus erros de percurso, mas no Teu amor infinito que nunca me abandona. Restaura a minha autoestima que foi esmagada pelas circunstâncias difíceis e pelas rejeições que sofri. Tenho a certeza de que sou profundamente amado por Ti, mesmo naqueles dias terríveis em que me sinto totalmente descartável e esquecido pelas pessoas. Traz um bálsamo suave sobre essa minha sensação de insuficiência que me paralisa. A comparação injusta que faço com a vida dos outros perde totalmente a força sobre mim a partir deste momento de oração. Preciso de ajuda para olhar no espelho e ter mais compaixão da minha própria história de vida. Reconheço que tenho feito o meu melhor todos os dias com as ferramentas emocionais que eu possuía em cada época. Peço um abraço forte e consolo para aquela parte de mim que ainda se sente indefesa e amedrontada diante de um mundo tão hostil. Ajuda a acalmar essa ansiedade terrível que aperta o meu peito do nada
muitas vezes me rouba até a respiração. Lembro das palavras de Mateus 6, que me ensinam a não sofrer antecipadamente com as dificuldades do dia de amanhã. Que uma paz inexplicável acalme os meus batimentos acelerados e dissipe o meu suor frio de desespero. Entrego nas tuas mãos o meu futuro, pois entendi que não consigo e não preciso controlar todas as coisas. Dá-me a serenidade necessária para viver apenas o dia de hoje, dando um pequeno e firme passo de cada vez na direção certa. Decido que a decepção profunda que enfrentei não vai transformar o meu coração em uma pedra fria. Peço forças que ainda não tenho para lidar com as pessoas que me magoaram, que me usaram e que traíram a minha confiança mais sincera. Ensina-me a liberar o perdão aos poucos, não porque essas pessoas mereçam, mas porque eu preciso desesperadamente ter paz na minha alma. Recuso ser prisioneiro do ressentimento e da mágoa que envenenam os meus dias. Cura agora a ferida aberta da traição, do abandono repentino e das promessas bonitas que me fizeram e nunca foram cumpridas. O Salmo 23 é a minha realidade hoje, sabendo que mesmo andando pelo vale da sombra e da morte emocional, não temerei mal algum. Quando me sinto completamente abandonado e sozinho nesse vale escuro, a tua presença constante é o meu único e verdadeiro conforto. A tua vara e o teu cajado me protegem e me dão a direção certa. Essa solidão profunda que tantas vezes corta a minha alma não será mais um lugar de desespero absoluto. Transforma os meus momentos solitários em um lugar seguro de encontro e intimidade contigo. Tu és o meu amigo mais fiel, aquele que permanece ao meu lado quando todos os outros decidem ir embora. Ajuda a minha mente a aceitar as perdas dolorosas que enfrentei recentemente e que ainda não consegui superar por causa do tamanho da saudade. Confesso que dói muito ter que abrir mão do que eu amava tanto e do que eu achava que me pertencia para sempre. Preenche este vazio enorme e esse silêncio ensurdecedor que ficou morando dentro do meu peito. A tristeza profunda e a apatia não serão a moradia definitiva do meu coração. Permite que aos pouquinhos e sem nenhum tipo de pressão, a alegria genuína volte a ter um espaço simples e bonito na minha rotina de todos os dias. Apesar de tudo que passei e de todas as cicatrizes que carrego, o meu coração está aberto e disposto a sarar de verdade. Que o teu Espírito traga uma calmaria profunda para todas as minhas tempestades internas. A paz de Filipenses 4, aquela que ultrapassa todo o entendimento humano, guarda a minha mente neste exato momento. Agradeço por me ouvires com tanta paciência e amor, curando as minhas feridas invisíveis de dentro para fora. Amém. Se as palavras desta oração tocaram nas suas feridas mais escondidas e trouxeram algum conforto verdadeiro para o seu coração angustiado por meio de Cristo, não deixe que esse alívio se perca e não interrompa a sua busca por paz interior. Assista também outras orações no nosso perfil, pois eles foram pensados com carinho para acolher as suas emoções e te ajudar a encontrar equilíbrio em meio às tempestades difíceis e inevitáveis da nossa caminhada.
sente que foi jogado no fundo de um poço e que as pessoas que deveriam te proteger foram as que mais te machucaram, não pule esta mensagem agora. Você não precisa enfrentar essa sensação de abandono sozinho, pois o Deus que liberta os cativos está ouvindo o seu clamor. A força que você tanto procura para suportar as traições e as injustiças da vida está prestes a renovar o seu coração cansado. A presença de Deus é o nosso refúgio mais seguro nas horas de desespero e solidão. Antes de começarmos a buscar esse consolo, clique no botão de seguir este perfil para não perder os conteúdos que vão sustentar a sua caminhada todos os dias. Senhor Deus, eu me achego a Ti neste momento com a alma profundamente exausta e o coração cheio de marcas que o tempo ainda não conseguiu apagar. Confesso que a dor da traição, da inveja e da rejeição tem sido um fardo muito pesado para eu carregar sozinho. Lembro da história de José do Egito, que foi humilhado, vendido pelos próprios irmãos e jogado em um poço escuro sem ter feito absolutamente nada de errado. Quantas vezes eu também me sinto exatamente assim, traído por pessoas em quem eu confiava de olhos fechados e esquecido no fundo do poço da tristeza. Parece que a injustiça tomou conta da minha vida e que os meus sonhos foram roubados de maneira cruel. Ajuda-me a entender que mesmo na prisão apertada das minhas emoções e no silêncio ensurdecedor dos dias difíceis, o Senhor continua do meu lado, exatamente como esteve com José. Ensina-me a não guardar ódio ou desejo de vingança contra aqueles que me machucaram, mas a confiar que Deus pode transformar todo esse sofrimento injusto em um propósito muito maior para a minha história. Dá-me a paciência necessária para suportar o tempo de espera até que a Tua justiça seja feita no momento certo. Eu declaro que não serei amargurado, mas serei moldado por Ti através das adversidades. A verdade é que os meus medos, os meus traumas e as minhas ansiedades me cercam constantemente como se fossem leões famintos prontos para me devorar a qualquer instante. Eu me vejo tantas vezes na mesma situação angustiante de Daniel, quando foi jogado na cova dos leões apenas por ser fiel e fazer o que era certo diante de Ti. Tem dias em que as preocupações com o dinheiro, os conflitos na família, as fofocas no ambiente de trabalho e o medo assustador do futuro rugem tão alto na minha cabeça que eu perco completamente o meu sono e a minha paz. Senhor Deus, entra na minha cova dos leões nesta exata hora e fecha a boca de todo o mal que tenta destruir a minha sanidade mental. Que a minha fé seja firme e constante como a de Daniel, que não se desesperou com a ameaça de morte, mas continuou orando e confiando no Teu cuidado amoroso. Repreende com autoridade os leões da depressão, da ansiedade e do desespero que rondam a minha mente quando estou sozinho no meu quarto chorando. Faz com que eu saia dessa provação ileso e muito mais forte do que quando entrei, sabendo que aquele que me guarda não dorme. Eu declaro que nenhum mal tem o poder de consumir a minha vida porque eu estou escondido em Ti. Tem momentos em que os problemas parecem um mar intransponível na minha frente e os meus erros do passado me perseguem como se fossem um exército inimigo implacável. Lembro de Moisés diante do Mar Vermelho, com o povo chorando desesperado atrás dele e sem nenhuma saída visível aos olhos humanos. Quantas vezes eu também olho para a direita, para a esquerda, e não vejo nenhuma solução humana para os conflitos que estou vivendo. Dá-me a mesma autoridade e coragem que deste a Moisés para estender a mão e ver o mar revolto se abrir. Abre um caminho seguro onde parece não existir caminho nenhum, Senhor. Abre as portas de emprego que estão trancadas, restaura os relacionamentos que parecem não ter mais conserto, e faz um milagre genuíno na minha saúde física e emocional. Afasta de mim agora mesmo aquele mesmo complexo de inferioridade que Moisés sentiu quando achou que não era capaz de falar e de cumprir o seu propósito de vida. Tira de mim essa sensação constante de insuficiência e me enche com a certeza de que Tu capacitas aqueles que escolhes, independentemente das falhas. Eu declaro que marcharei em frente e não serei paralisado pelas circunstâncias que tentam me amedrontar. Olha com compaixão para os espinhos que machucam a minha carne e a minha alma todos os dias, Deus. Assim como o apóstolo Paulo pediu insistentemente para que o espinho fosse tirado e recebeu como resposta que a Tua graça lhe bastava. Ajuda-me a encontrar uma força sobrenatural na minha própria fraqueza. Eu confesso que choro de cansaço pelas lutas que parecem não passar nunca e pelas dores físicas e emocionais que insistem em ficar fazendo morada em mim. Mas eu escolho crer, com toda a minha fé, que o poder grandioso de Jesus se aperfeiçoa exatamente nos momentos em que eu me sinto mais frágil e quebrado. Quando eu me sentir sem chão e sem vontade de continuar tentando, que a Tua graça misericordiosa me sustente, me carregue no colo e me coloque de pé novamente. Paulo suportou naufrágios terríveis, prisões injustas, açoites e perseguições cruéis porque sabia que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que está por vir.
Dá-me essa mesma visão profunda de eternidade para que eu não desanime facilmente diante das pequenas ou grandes tempestades diárias. Eu declaro que as minhas fraquezas não são o meu fim, mas são a oportunidade perfeita para o teu poder se manifestar na minha vida. Que o meu sono seja profundamente tranquilo esta noite, sabendo que o meu futuro está seguro e guardado nas mãos daquele que nunca perde o controle de absolutamente nada. Que eu consiga descansar o meu corpo exausto e a minha mente sobrecarregada, confiando que o Deus que exaltou José, que livrou Daniel dos leões, que abriu o mar para Moisés e que deu força a Paulo é o mesmo Deus fiel que cuida de cada detalhe da minha vida hoje. No dia de amanhã, quando as lutas cotidianas baterem à minha porta novamente, que a primeira coisa que vem à minha mente seja a tua presença inabalável e consoladora. Obrigado por me ouvires com tanta atenção, por recolheres as minhas lágrimas escondidas e por me dares o teu abraço curador que restaura a minha vontade de viver. Amém.
Se você acorda todos os dias com a cabeça cheia de dúvidas e sente que qualquer decisão errada pode colocar tudo a perder, não pule esta mensagem agora. Você não está sozinho nessa sensação de esgotamento, e a sabedoria divina está disponível para quem a busca com sinceridade. A direção que você tanto procura para resolver essa confusão mental está prestes a ser revelada. A sabedoria é o bem mais valioso que podemos ter. Antes de começarmos, clique no botão de seguir este perfil para não perder os conteúdos que vão guiar os seus passos todos os dias. Senhor, eu paro tudo o que estou fazendo neste exato momento para silenciar os ruídos da minha mente diante de Ti. Confesso que tem dias em que a vida adulta parece pesada demais e a vontade que dá é de fugir das responsabilidades. A rotina acaba me engolindo, as pressões se acumulam e eu me vejo perdido sem saber qual é o próximo passo que devo dar. Eu entendo que o livro de Provérbios quer dizer quando ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não no meu próprio entendimento. Porque o meu entendimento tem falhado bastante ultimamente. Às vezes acho que sei o que estou fazendo, mas logo percebo que tomei decisões baseadas no medo ou na pressa. E é por isso que estou aqui agora, reconhecendo a minha fragilidade e pedindo que Tu endireites os meus caminhos. A verdade é que a minha cabeça não para de pensar um só segundo. É uma sobrecarga de informações, contas para pagar e expectativas que os outros colocam sobre mim e que eu acabo assumindo. Ensina-me a guardar o meu coração, porque já percebi que é dele que procedem as fontes da minha vida. Quando o meu coração está ansioso ou cheio de medo, tudo ao meu redor parece desmoronar. Ajuda-me a filtrar o que eu ouço e o que deixo criar raiz dentro dos meus pensamentos. Limpa a mente dessa necessidade de ter o controle sobre tudo, porque sei que não controlo nem o meu próximo suspiro. Quero a sabedoria que vem do alto para conseguir lidar com as pessoas difíceis que cruzam o meu caminho. Porque tem dias que a minha paciência é zero e a vontade é de jogar tudo para o alto. Lembro do conselho milenar de que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Como eu preciso dessa sabedoria na prática do meu dia a dia agitado. Quantas vezes eu perco a razão apenas porque não soube controlar o tom da minha voz ou porque falei no momento em que deveria ter ficado em silêncio. Dá-me domínio próprio para segurar a minha língua quando a raiva tentar assumir o controle. Ensina-me a usar as minhas palavras para construir pontes e curar feridas, e não para machucar as pessoas que eu mais amo dentro de casa. Eu sei que a morte e a vida estão no poder da língua, e eu quero escolher falar vida e esperança. Tira da minha boca o costume de reclamar de tudo e a mania de focar apenas no lado negativo. Preciso de sabedoria também para lidar com o meu trabalho e com as minhas finanças. Provérbios diz que com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Não quero ser uma pessoa que trabalha de forma exaustiva apenas para continuar no mesmo lugar. Ajuda-me a enxergar as oportunidades que passam despercebidas quando estou focado apenas nos problemas. Livra-me da preguiça mental, da procrastinação que atrasa minha vida e da sensação de que não sou capaz de aprender coisas novas. Dá-me discernimento para saber onde investir o meu tempo e a minha energia, afastando de mim as distrações que só roubam a minha produtividade. Quero ser diligente e honesto em tudo que eu colocar as minhas mãos para fazer. Tem momentos em que me sinto paralisado pelo medo de errar, pelo medo de investir em algo ou de mudar de rumo e me arrepender depois. Quando o medo tentar me travar, lembra-me de que o Senhor é o meu escudo. Ensina-me a aceitar os conselhos das pessoas que realmente querem o meu bem,
pois sei que na multidão de conselheiros há segurança. Quebra o meu orgulho e a minha teimosia que muitas vezes me impedem de pedir ajuda e de reconhecer que não sei todas as respostas. Faz de mim uma pessoa humilde para aprender com os meus próprios tropeços e inteligente o suficiente para não repetir os mesmos erros. A sabedoria é a riqueza que busco hoje. Olha para minha família e para os meus relacionamentos. Como é difícil conviver todos os dias com as diferenças e com as limitações dos outros. Dá-nos a sabedoria para relevar as ofensas e cobrir as falhas com amor, em vez de ficar jogando na cara os erros antigos. Que haja paz dentro das paredes da minha casa. Que o meu lar seja um refúgio de tranquilidade e não um campo de batalha. Arranca do nosso meio toda inveja e fofoca. Protege-nos das amizades falsas e das pessoas que se aproximam com segundas intenções. Eu sei que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. Dá-me a paciência de quem sabe que as coisas boas levam tempo para serem construídas. Que eu saiba esperar o momento certo para agir, sem atropelar as etapas. Que a tua luz ilumine a minha mente nas horas de confusão. Que o meu sono seja tranquilo esta noite, sabendo que entreguei nas tuas mãos as decisões que não posso tomar agora. Que eu consiga descansar o corpo e a mente, sem ficar tentando resolver os problemas do mundo na cama. No dia de amanhã, quando os desafios surgirem, que a primeira coisa que venha à minha mente seja a tua sabedoria. Obrigado por me ouvires e por derramares sobre mim a direção que eu precisava. Amém. Se essa oração acalmou os seus pensamentos, não guarde essa paz só para você. Veja outras orações aqui no perfil. Deixe que essas palavras continuem guiando o seu coração e não se esqueça de que a sabedoria é um exercício diário.
Se você sente que a vida está afundando em um mar de problemas e o desespero tomou conta do seu peito, não pule esta mensagem agora. Você não precisa enfrentar essa tempestade sozinho, e o poder de Jesus está disponível para quem clama com sinceridade. A intervenção que você tanto procura para acalmar esse caos interno está prestes a ser revelada. A presença de Deus é o socorro mais valioso que podemos ter. Antes de começarmos, clique no botão de seguir este perfil para não perder os conteúdos que vão guiar os seus passos todos os dias. Senhor Deus, eu paro tudo o que estou fazendo neste exato momento para clamar pelo teu socorro diante de tantas aflições. Confesso que tem dias em que a vida parece um barco prestes a afundar e a vontade que dá é de desistir de remar. Os problemas se levantam como ondas gigantes, as pressões aumentam e eu me vejo apavorado sem saber como sobreviver a mais esse dia. Lembro do dia em que Jesus estava no barco com os discípulos e uma tempestade terrível se levantou. O vento soprava forte, a água invadiu o barco e eles acharam que iam morrer ali mesmo. Às vezes eu me sinto exatamente assim. Sinto que estou afogando nas minhas angústias, nas dívidas, nas dores emocionais e nos medos que tiram o meu sono. Mas Jesus se levantou, repreendeu o vento e mandou o mar se acalmar. E no mesmo instante houve uma grande bonança. É essa paz inexplicável que eu te peço hoje. Jesus, fala com essa tempestade que está destruindo a minha mente e acalma o meu coração aflito. A verdade que carrego feridas que ninguém consegue ver, mas que sangram e doem todos os dias. Eu me identifico muito com aquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 longos anos. Ela gastou tudo o que tinha, procurou todos os recursos possíveis, mas a sua dor só piorava. Quantas vezes eu também tento curar os meus vazios, busco saídas no meu próprio esforço e acabo me sentindo ainda mais esgotado. Aquela mulher não tinha mais forças, mas colocou na cabeça que se apenas tocasse na roupa de Jesus, seria curada. Dá-me essa mesma fé inabalável, Senhor, a fé de quem sabe que não precisa de muita coisa, precisa apenas de um toque do teu poder. Ajuda-me a romper a multidão de pensamentos negativos, a multidão de críticas e de dúvidas que me impedem de chegar até ti. Que hoje eu consiga tocar em Jesus através desta oração sincera e que o fluxo da minha dor emocional estanque de uma vez por todas. Tem momentos em que me sinto cego diante das decisões que preciso tomar, paralisado à beira do caminho como o cego Bartimeu. Ele ouviu que Jesus estava passando e começou a gritar por socorro, mesmo quando as pessoas ao redor mandavam ele calar a boca. Senhor Deus, quantas vezes o mundo, os meus próprios medos e as circunstâncias tentam calar a minha voz? Quantas vezes deixo de clamar por achar que o meu problema é pequeno demais, ou porque me sinto indigno de ser ouvido? Mas hoje eu escolho gritar por socorro com tudo que tenho dentro de mim. Jesus, tem misericórdia da minha vida e da minha casa. Abre os meus olhos espirituais para enxergar as saídas que eu não consigo ver. Tira essa venda de confusão que me impede de enxergar o meu próprio valor e o caminho seguro que eu devo seguir. Faz de mim uma pessoa capaz de enxergar a tua mão agindo nos pequenos detalhes, mesmo quando tudo parece escuro. Olha para minha família, para os meus relacionamentos e para a minha vida financeira. Deus, como é difícil conviver com a constante sensação de escassez, de que o que tenho nunca é suficiente para tantas demandas. Lembro daquele dia em que havia uma multidão faminta e os discípulos só tinham 5 pequenos pães e 2 peixinhos. Parecia impossível alimentar tanta gente com tão pouco alimento nas mãos. Às vezes eu olho para os meus recursos, para as minhas forças que estão no fim, e me sinto exatamente assim. Sinto que o que eu tenho é miseravelmente pouco diante do tamanho das minhas responsabilidades diárias. Mas Jesus pegou aquele pouco, olhou para o céu, agradeceu a Deus, e o milagre da multiplicação aconteceu diante de todos. Senhor, eu coloco nas tuas mãos o pouco que eu tenho hoje, a minha pouca força, a minha fé que às vezes vacila e o meu coração machucado. Multiplica a minha esperança, a provisão na minha mesa e a paz nos meus relacionamentos. Eu sei que para Deus não existe nenhuma causa totalmente perdida. Quando Lázaro já estava morto há 4 dias, todo mundo achava que era o fim de tudo e não havia mais jeito. Até as próprias irmãs dele questionaram a demora da chegada de Jesus. Senhor, eu confesso que às vezes eu também questiono a tua demora. Questiono porque as coisas não acontecem no meu tempo, porque certas portas não se abrem e porque sonhos que eu amava parecem ter morrido. Ajuda-me a entender que, mesmo quando parece tarde demais para o olho humano, Jesus tem todo o poder de chamar a vida de volta.
Traz de volta à vida minha alegria de viver que foi roubada ao longo dos anos. Ressuscita a minha coragem para tentar de novo e não me render ao fracasso. Chama para fora aquele sonho bom que as decepções me fizeram trancar dentro de uma caverna fria. Rola a pedra do meu passado que me sufoca e me deixa livre para caminhar em paz. Que o meu sono seja tranquilo esta noite, sabendo que entreguei a minha vida nas mãos do Deus que continua operando milagres. Que eu consiga descansar o corpo pesado e a mente exausta, confiando que Jesus nunca abandonou o barco da minha história. No dia de amanhã, quando os novos desafios surgirem para me testar, que a primeira coisa que venha à minha mente seja o teu amor cuidadoso. Obrigado por me ouvires, por entenderes todas as minhas fragilidades, por me aceitares exatamente da forma como eu sou. Amém. Se essa oração encontrou espaço nas suas feridas, trouxe alento para a sua dor, tocou naquilo que você estava vivendo hoje, não guarde essa paz só para você. Veja outras orações aqui no perfil. Deixe que essas palavras continuem alimentando a sua fé todos os dias. E não se esqueça de que Deus está cuidando dos seus passos.
Se a sua família está passando por lutas, perigos ou momentos de profunda incerteza, não pule este vídeo de jeito nenhum. O que eu vou declarar agora vai colocar um escudo intransponível de proteção espiritual sobre a sua casa hoje mesmo. Antes de começarmos esta oração poderosa e transformadora do Salmo 91, já clica no botão de seguir o nosso perfil para receber orações diárias, fortalecer a sua fé e continuar blindando a sua família contra todo o mal. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos agora diante da Tua majestosa presença em uma atitude de profunda reverência e entrega. Nós reconhecemos a Tua grandeza infinita, o Teu amor incondicional e a Tua misericórdia que se renova a cada manhã, trazendo esperança para os corações aflitos. Hoje, eu elevo a minha voz para clamar com fervor e fé por esta família que está me ouvindo agora, por cada pessoa que parou o seu dia para se conectar com os céus. Eu declaro, com a autoridade da Tua palavra, que esta casa, este lar, é a partir de agora o esconderijo do Altíssimo. Que cada pessoa que habita debaixo deste teto possa descansar plenamente à sombra do Onipotente. Pai, que a Tua sombra grandiosa traga refrigério nos dias de calor intenso, descanso nas noites difíceis e consolo nas provações, nas lutas financeiras e nas crises familiares que tentam roubar a alegria. Que o Teu Espírito Santo envolva cada cômodo deste lar, de tal maneira que todo o medo, toda a angústia, toda a tristeza e toda a ansiedade sejam dissipados agora mesmo, dando lugar a uma paz que excede todo o entendimento humano. Eu direi do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso único refúgio, a nossa fortaleza inabalável, e nele nós confiaremos de todo o nosso coração. Pai amado, eu peço que o Senhor seja o refúgio seguro para cada membro desta família. Quando as tempestades da vida baterem com força à porta, quando as más notícias tentarem roubar a paz e trazer desespero, que eles encontrem segurança absoluta e abrigo em Ti. Fortalece o casamento, restaurando o amor, a paciência e a cumplicidade. Fortalece os laços preciosos entre pais e filhos, curando as feridas da comunicação falha e quebrando toda a barreira de incompreensão. Fortalece a saúde física, emocional e espiritual de cada um. Que a Tua fortaleza seja um muro de fogo ao redor desta casa e desta propriedade, impedindo que qualquer maldade, qualquer inveja, qualquer contenda, fofoca ou divisão consiga penetrar e destruir o que o Senhor uniu com os Teus propósitos santos. A Tua palavra viva nos garante que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu clamo agora por um livramento sobrenatural. Livra o esposo, a esposa, os filhos, de todas as armadilhas ocultas que o inimigo prepara sorrateiramente nos caminhos do dia a dia. Livra esta casa dos falsos amigos, das influências destrutivas, dos caminhos de perdição, das amizades que não provêm de Ti, dos vícios que escravizam a alma e de tudo aquilo que tenta, a qualquer custo, afastar esta família da Tua presença luminosa. Livra-os da peste perniciosa, de todas as doenças, das enfermidades silenciosas, das dores crônicas e de qualquer mal que assole o corpo físico. Que a saúde que vem do céu seja derramada abundantemente sobre o corpo de cada um, renovando as células, fortalecendo a imunidade, trazendo vigor, força, disposição e uma vida longa e próspera na Tua presença. O Senhor nos cobrirá com as Suas penas, e debaixo das Suas asas estaremos completamente seguros. A Sua verdade é escudo e broquel, proteção que não falha. Pai, assim como um pássaro protege os seus filhotes no ninho, aquecendo-os e guardando-os dos predadores, cobre esta família agora mesmo com o Teu amor de Pai. Traz o calor da Tua presença para dentro desta casa. Que aqueles que se sentem sozinhos ou incompreendidos, mesmo rodeados de pessoas dentro da própria casa, possam sentir o Teu abraço acolhedor neste exato momento. Que o cônjuge que está desanimado ou cansado da rotina encontre renovo e motivação divina.
Que o filho que está distante, perdido em seus próprios pensamentos ou rebelde, sinta o toque suave e irresistível do teu Espírito Santo, o chamando de volta para o ninho de amor, de perdão e de proteção familiar. Que a tua verdade incontestável seja o escudo de aço que protege a mente de cada um contra as mentiras deste mundo, contra os pensamentos de derrota e contra os sentimentos de inferioridade. Nós declaramos com fé que esta família não temerá o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Quando a noite chegar, quando o sol se pôr e as luzes da casa se apagarem, que haja uma paz profunda e reparadora neste lugar. Eu repreendo agora, em teu nome, toda a insônia, todo o terror noturno, todos os pesadelos, os tormentos de madrugada e toda a opressão espiritual que tenta roubar o sono sagrado desta casa. Que o sono de cada membro desta família seja doce, tranquilo, reparador e profundamente abençoado, para que acordem com as energias Ren.
Se você sente que a vida está afundando em um mar de problemas e o desespero tomou conta do seu peito, não pule esta mensagem agora. Você não precisa enfrentar essa tempestade sozinho, e o poder de Jesus está disponível para quem clama com sinceridade. A intervenção que você tanto procura para acalmar esse caos interno está prestes a ser revelada. A presença de Deus é o socorro mais valioso que podemos ter. Antes de começarmos, clique no botão de seguir este perfil para não perder os conteúdos que vão guiar os seus passos todos os dias. Senhor Deus, eu paro tudo o que estou fazendo neste exato momento para clamar pelo teu socorro diante de tantas aflições. Confesso que tem dias em que a vida parece um barco prestes a afundar e a vontade que dá é de desistir de remar. Os problemas se levantam como ondas gigantes, as pressões aumentam e eu me vejo apavorado sem saber como sobreviver a mais esse dia. Lembro do dia em que Jesus estava no barco com os discípulos e uma tempestade terrível se levantou. O vento soprava forte. A água invadiu o barco e eles acharam que iam morrer ali mesmo. Às vezes eu me sinto exatamente assim. Sinto que estou afogando nas minhas angústias, nas dívidas, nas dores emocionais e nos medos que tiram o meu sono. Mas Jesus se levantou, repreendeu o vento e mandou o mar se acalmar. E no mesmo instante houve uma grande bonança. É essa paz inexplicável que eu te peço hoje. Jesus, fala com essa tempestade que está destruindo a minha mente e acalma o meu coração aflito. A verdade que carrego feridas que ninguém consegue ver, mas que sangro e doem todos os dias. Eu me identifico muito com aquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 longos anos. Ela gastou tudo o que tinha, procurou todos os recursos possíveis, mas a sua dor só piorava. Quantas vezes eu também tento curar os meus vazios, busco saídas no meu próprio esforço e acabo me sentindo ainda mais esgotado. Aquela mulher não tinha mais forças, mas colocou na cabeça que se apenas tocasse na roupa de Jesus, seria curada. Dá-me essa mesma fé inabalável, Senhor, a fé de quem sabe que não precisa de muita coisa, precisa apenas de um toque do teu poder. Ajuda-me a romper a multidão de pensamentos negativos, a multidão de críticas e de dúvidas que me impedem de chegar até ti. Que hoje eu consiga tocar em Jesus através dessa oração sincera e que o fluxo da minha dor emocional estanque de uma vez por todas. Tem momentos em que me sinto cego diante das decisões que preciso tomar, paralisado à beira do caminho como o cego Bartimeu. Ele ouviu que Jesus estava passando e começou a gritar por socorro, mesmo quando as pessoas ao redor mandavam ele calar a boca. Senhor Deus, quantas vezes o mundo, os meus próprios medos e as circunstâncias tentam calar a minha voz? Quantas vezes deixo de clamar por achar que o meu problema é pequeno demais, ou porque me sinto indigno de ser ouvido? Mas hoje eu escolho gritar por socorro com tudo que tenho dentro de mim. Jesus, tem misericórdia da minha vida e da minha casa. Abre os meus olhos espirituais para enxergar as saídas que eu não consigo ver. Tira essa venda de confusão que me impede de enxergar o meu próprio valor e o caminho seguro que eu devo seguir. Faz de mim uma pessoa capaz de enxergar a tua mão agindo nos pequenos detalhes, mesmo quando tudo parece escuro. Olha para minha família, para os meus relacionamentos e para a minha vida financeira. Deus, como é difícil conviver com a constante sensação de escassez, de que o que tenho nunca é suficiente para tantas demandas. Lembro daquele dia em que havia uma multidão faminta e os discípulos só tinham 5 pequenos pães e 2 peixinhos. Parecia impossível alimentar tanta gente com tão pouco alimento nas mãos. Às vezes eu olho para os meus recursos, para as minhas forças que estão no fim, e me sinto exatamente assim. Sinto que o que eu tenho é miseravelmente pouco diante do tamanho das minhas responsabilidades diárias.
Mas Jesus pegou aquele pouco, olhou para o céu, agradeceu a Deus, e o milagre da multiplicação aconteceu diante de todos. Senhor, eu coloco nas tuas mãos o pouco que eu tenho hoje, a minha pouca força, a minha fé que às vezes vacila e o meu coração machucado. Multiplica a minha esperança, a provisão na minha mesa e a paz nos meus relacionamentos. Eu sei que para Deus não existe nenhuma causa totalmente perdida. Quando Lázaro já estava morto há 4 dias, todo mundo achava que era o fim de tudo e não havia mais jeito. Até as próprias irmãs dele questionaram a demora da chegada de Jesus. Senhor, eu confesso que às vezes eu também questiono a tua demora. Questiono porque as coisas não acontecem no meu tempo, porque certas portas não se abrem e porque sonhos que eu amava parecem ter morrido. Ajuda-me a entender que, mesmo quando parece tarde demais para o olho humano, Jesus tem todo o poder de chamar a vida de volta. Traz de volta à vida minha alegria de viver que foi roubada ao longo dos anos. Ressuscita a minha coragem para tentar de novo e não me render ao fracasso. Chama para fora aquele sonho bom que as decepções me fizeram trancar dentro de uma caverna fria. Rola a pedra do meu passado que me sufoca e me deixa livre para caminhar em paz. Que o meu sono seja tranquilo esta noite, sabendo que entreguei a minha vida nas mãos do Deus que continua operando milagres. Que eu consiga descansar o corpo pesado e a mente exausta, confiando que Jesus nunca abandonou o barco da minha história. No dia de amanhã, quando os novos desafios surgirem para me testar, que a primeira coisa que venha à minha mente seja o teu amor cuidadoso. Obrigado por me ouvires, por entenderes todas as minhas fragilidades, por me aceitares exatamente da forma como eu sou. Amém. Se essa oração encontrou espaço nas suas feridas, trouxe alento para a sua dor e tocou naquilo que você estava vivendo hoje, não guarde essa paçoca para você. Veja outras orações aqui no perfil. Deixe que essas palavras continuem alimentando a sua fé todos os dias. E não se esqueça de que Deus está cuidando dos seus passos.